Amada congregação do Senhor Jesus, conforme combinado, nós estamos expondo o livro de Provérbios nas manhãs de domingo. E hoje, mercê de Deus, exporemos Provérbios capítulo 15, os versos de 15 até o 33. Provérbios capítulo 15, dos versos de 15 até 33. Os irmãos, por favor, assentados como estão, acompanhem a leitura do texto bíblico que nos diz assim: Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o coração insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda de maldades. O coração, ou o Senhor, está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Oremos. Amado Deus, nós somos o teu povo, e o teu povo carece da instrução, da repreensão, da exortação, da educação, da justiça, que é a revelação da tua palavra penetrar no nosso coração. Senhor Deus, nós temos problemas, mas nós gostaríamos que os problemas ficassem de lado agora. Nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor nosso Deus, por favor, nos ajuda a ouvir e a praticar o que nós vamos ouvir. Em nome de Cristo, Senhor, por Cristo, ouve a nossa súplica e vem tratar conosco. Amém. Irmãos, nós estamos vendo um tempo muito se dizendo sobre Israel. E algumas pessoas, por ignorância, acham que Israel ainda tem alguma coisa da parte de Deus que não seja um povo necessário de todas as misericórdias como qualquer outro. Jesus veio para os seus, mas os seus judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Naquela época, quando Deus instituiu Israel, nação, como a congregação dos atalaias, os que diriam para o mundo inteiro quem era Deus, existia um remanescente fiel dentro de Israel, uma igreja verdadeira. E esse povo dentro de Israel sempre foi o Israel de Deus. Portanto, irmãos, alguns levavam o nome de israelitas e não eram. Hoje,
alguns são judeus, filhos de Abraão, o Israel de Deus, porque Cristo veio salvar não uma igreja e um povo, Cristo veio salvar uma igreja por todos os tempos. Então, o judeu é tão carente da misericórdia de Deus como é um japonês, como é um alemão, como é o Jeovã, como é você sentado nesse banco. Judeu não tem precedência nenhuma, irmãos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, judeu não pode ser salvo porque tem carne e sangue de judeu. Judeu é salvo quando se converte a Cristo Jesus, porque só existe um único caminho. Então, dito isto, irmãos, para que a ignorância não reine no meio da congregação dos santos, endeusando um povo que não é digno de ser endeusado, existem cristãos que também se dizem cristãos e não são cristãos. Quantos cristãos nominais nós temos na pátria brasileira? Quantos são cristãos, segundo a resposta do censo? Mas são espíritas. São cristãos, mas são umbandistas. São de esquerda. São LGBTQIA+, um monte de coisa. Quantas pessoas se dizem cristãos e são, por exemplo, evolucionistas, que precisam se converter ainda? Bom, irmãos, o apóstolo Paulo ordenou à igreja que não se conformasse com o mundo. Porém, o quanto a igreja nominal é igual ao mundo, observando, por exemplo, os usos e costumes, irmãos. Jeans rasgado. A cristandade usa jeans rasgado. Vai procurar, por favor, se informar a origem do jeans rasgado? A cristandade acha que pode fazer tatuagens. Vai lá procurar a história das tatuagens. Piercing. Palavreado, irmãos. Piadas e pornografia. Então, o crente nominal, ele não tem diferença nenhuma dos lá de fora. Todo mundo igual. Mais que isso, irmãos, o quanto a igreja, o quanto você está crendo que não tem nada a ver valores corrompidos. Nós temos alguns agentes de segurança que devem ser escutados dentro dessa igreja. E existe uma milícia tomando a Estrela de Davi, no estado do Rio de Janeiro, expulsando outras religiões e deixando uma religião dita evangélica no meio dos aglomerados, para que essa religião da milícia seja uma agregadora de força de banditismo de uma igreja dita evangélica. É isso. O quanto, irmãos, de fato existe um remanescente fiel que diz assim: isso é palavra de Deus, isso é valor cristão e eu não negocio os valores das Escrituras. Ah, mas você é puritano. Ah, mas você é radical demais. Ah, mas você vai levar nome principalmente dos de dentro da igreja. Se você quiser um padrão de santificação que o valha, dentro da sua casa você vai ouvir assim: está virando santarrão, hein? Dentro da sua casa você vai ouvir isso. Irmãos, Romanos 9:27 vai dizer assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, irmãos, nós não estamos atrás de mega igrejas. O conselho dessa igreja disse o seguinte: de jeito nenhum nós vamos nos dividindo, abrindo congregações, para que os pastores de fato possam pastorear o seu rebanho. Nós não queremos pessoas aqui dentro que cheguem e se escondam aqui dentro. Não, as pessoas devem ser pastoreadas, chamadas a atenção, mas também encostadas no peito quando precisam de carinho e afeto. Só o remanescente, irmãos, que será salvo. Mas eu gostaria que você, com toda sinceridade, fizesse uma avaliação hoje, ao final desse sermão, se você é parte do remanescente. Pastor, como é que eu vou saber isso? Muito simples. Existe um crivo.
a Sagrada Escritura, para você saber se realmente você ama o Senhor Jesus, você guarda os mandamentos do Senhor Jesus, e é isso que nós vamos verificar se estamos fazendo, crendo naquilo que nós estamos estudando e se nós estamos colocando em prática. A pergunta é: creio nisso? Você pode ler comigo, por favor, o verso de número 15? Vamos juntos? Todos os dias do aflito, irmãos, quem está em provação vive dia maus, porém a alegria é como uma grande festa sem fim. Nós fomos instruídos pela Escritura, segundo Josué, a celebrar. O povo cristão gosta de festa, nós gostamos muito de festa. Mas disso aqui vem duas coisas. Primeiro, o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu irmão, qual foi a última vez que você orou assim: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal? Algumas pessoas, irmãos, acham que católicos romanos oram a oração do Pai Nosso. Crentes, cristãos, por todos os tempos, orarão a oração do Senhor, que é o modelo perfeito de oração a ser seguido. E o Senhor sabia, porque Ele nos mandou orar pedindo: não nos deixes cair em tentação, em provação. Em segundo lugar, você aproveita os momentos de alegria para se alegrar de verdade? Ou você é aquele que cria confusão e até acaba com a alegria dos outros? Verso 16, irmãos, todos juntos, por favor. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor. Meu amado irmão, você crê que é mais feliz do que o ímpio que é rico? Ou você está sonhando em ficar no lugar do rico? Por favor, pela Escritura que nós acabamos de ler, você crê que você é mais feliz do que o rico? A Anitta está lá no iate dela, e você vê aquela mulher, dentro da sua alma, você diz assim: eu sou mais feliz do que essa mulher. Você acredita mesmo que a sua salvação vale mais do que todas as coisas do mundo? Ou o seu discurso no dia a dia tem mostrado coisa diferente? Santo Agostinho nos diz que nos fizeste para ti, e a menos que a nossa alma repouse em ti, nós não teremos paz. Ainda tem um buraco no seu coração precisando ser preenchido, ou está devidamente preenchido, totalmente preenchido por Cristo Jesus? Irmãos, quando Deus nos deu a salvação, Ele nos deu um porvir com coisas muito melhores do que pepinos, alhos, cebolas e a carne do Egito. Nós estamos olhando ainda para o Egito e dizendo assim: naquele tempo eu era feliz. Eu vou te pedir para avaliar o seguinte: conversa de família e tal, aí de repente a gente toma um arzinho e quer contar vantagem. Aí o indivíduo começa a dizer assim: não, mas eu já fui namorador, eu já tive não sei quantas namoradas, eu já fiz isso e aquilo outro, eu bebia. Aí o sujeito conta da vida pregressa dele com brilho nos olhos, que ele não tem para falar do que Cristo tem feito na vida dele. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor. Verso 17, irmãos, vamos juntos? Melhor é um prato de hortaliças. Será que por acaso nós teríamos alguns lares na Igreja Presbiteriana da Pampulha que passariam a ser veganos, vegetarianos, para nunca mais comer um churrasquinho, se disso dependesse haver paz lá na casa? Quantos filhos cristãos estariam bradando
dizendo assim: Deus, eu quero comer alface e couve o resto da vida, mas eu queria que lá em casa os gritos e as brigas parassem. Verso 18, eu vou ler, irmãos. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda de maldade. Eu vou repetir o 28, irmãos. O coração do justo para e pensa o que ele há de responder, mas a boca dos perversos solta todo tipo de maldade sem pensar um pouquinho no que está dizendo. Quanto os homens cristãos precisam ter paciência renovada? O quanto pessoas explosivas devem nascer de novo e serem moldadas por Cristo? Por favor, a igreja pode ler Provérbios 15:1, irmãos? Provérbios 15:1, por favor? Leiam juntos. Irmãos, nós somos confrontados, né? Os puritanos tinham a máxima: verificai se realmente estáis na fé. Os puritanos nos chamavam a avaliar: você está aprendendo as Escrituras? Estou. Você está colocando em prática? Né? Porque você diz assim: eu sou um crente, eu creio nas Sagradas Escrituras. Mas a palavra dura só suscita ira. O homem iracundo só suscita contendas. Então, irmãos, palavras iracundas não fazem bem à igreja, ao lar e às pessoas que as proferem. Não tem jeito. Você diria que você é uma pessoa com palavras de amor? Palavras gostosas? Desta feita pelo verso de número 28, ou pelo verso 28, desculpa, né, irmãos? Pensar antes de falar, contar até 100, até 1000, e não fale maldade. Não retribua lançando dardos ainda mais venenosos. Como é que você abre a boca em casa? Minha mulher me deu. Eu dou nela, ou você cala. E pasmem, o calar provoca muito mais o outro do que a palavra dura. O ser cristão incomoda, irmãos. Então, quem somos nós? O sujeito está te agredindo, você está dando na medalha, como é que está? Porque a Escritura está dizendo que não presta. Verso 19, irmãos, vamos juntos? O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. Irmãos, o estereótipo de pastor é ser preguiçoso. Quantas vezes, apresentando relatórios, eu fui chamado de mentiroso? Mas é impossível que você faça isso tudo. Né? E quanto eu incomodo as pessoas por estar trabalhando. Eu entrei numa linha agora de maledicência. O que tem de gente descendo a linha em mim, porque eu trabalho demais. Tá bom. Fazer o quê, né? Pais, coloque seus filhos para trabalhar. Por favor. Nós queremos uma vida melhor do que a que nós tivemos, não é verdade? Nós somos, a turma da minha geração, é conhecida como aqueles que comiam ossos. E continuam comendo ossos. O melhor pedaço era para o chefe da casa. O peito da galinha, a contracoxa e tal. E os meninos comiam ossos. Aí os meninos cresceram e falaram assim: nossa, tadinho do meu filho, ele não vai comer osso. Aí você passou a dar o peito, a coxa, a contracoxa para os meninos. Nós somos a geração que come ossos. Não tem problema, irmãos. Mas o problema é o seguinte: quando meu pai me colocava para trabalhar em casa, jogar o lixo fora, encher um litro d'água, fazer o que eu podia, meu pai estava me fazendo um bem muito grande. E hoje os pais acham que por não deixar os filhos fazerem nada, estão contribuindo em alguma coisa que presta para a vida dos filhos. E a Escritura diz assim: o caminho dos preguiçosos é como que cercado de espinhos. Irmãos, ontem minha neta foi lá em casa. Que coisa mais linda. A neta mais linda é a minha, não adianta. É zoiudinha, que coisa linda. É minha, a mais linda é minha. É minha. Aí, de repente, ela coloca um banquinho e começa a lavar a louça. E ela começa a guardar as coisas.
Vocês acham que eu vou falar, não filha, não faça não, eu fui lá e busquei demais e coloquei dentro da pia. E no final, quando ela estava indo embora, eu chamei e falei assim, vem cá. Aí coloquei um dinheirinho dobrado no bolso dela. Ganhei o abraço mais gostoso do mundo. Eu estou incentivando a minha neta a trabalhar. Não criem filhos preguiçosos. Não serve. O quanto você crê que trabalho faz bem, irmãos? O Senhor Jesus trabalhava e Ele e o Pai trabalham ainda. Trabalho faz mal, irmãos? Vai ter com a formiga ou preguiçoso? Nós vamos chegar lá. Irmãos, o livro de Josué é tremendo. Povo de Deus, está aí a terra, que coisa linda, dei para vocês. Entram e tomem. Não vai cair no colo de ninguém. Tá bom. Verso de número 20, irmãos, escutem, por favor, e 21. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Moças, tem uma casamenteira aqui, Elaine é boa nisso. E Elaine fica olhando para todo mundo pensando assim, ó, esse casa com a outra, nós fomos lá em Goiabeiras, né? Aí lá tem uns rapazes, aí a Elaine falou assim, ó, temos que fazer o intercâmbio, que lá na igreja tem umas moças e tal, e nós ficamos pensando em casar a meninada. Ficamos pensando, irmãos. Por favor, moças, vejam como seus pretendentes tratam os seus pais. Está aqui, ó. Um filho que tem o orgulho do seu pai, um filho que trate a sua mãezinha com apreço. Opa! Mas o estúpido se alegra em ser estúpido. Ele tem prazer de, eu sou assim mesmo. E aí você está vendo que o sujeito é estúpido e vai casar com ele. Bom, né? Sabe o Mauricinho, o bom partido? Moças, é aquele sujeito, não é o cara da escola, né? Não, mas é o Mauricinho, aquele que tem prazer de andar retamente. É aquele que difere de todo mundo. É aquele que é crente de verdade. É esse que nós devemos querer para dividir os sonhos. Porque até que me prove o contrário, o sonho de crente é convergente e não divergente, né? Tá bom. Sonhar os sonhos diante de Deus é futuro. Quero ver você fazer isso com o ímpio. E quero ver depois você levar os seus filhos para dentro da igreja e ele querer levar para o boteco. Verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Irmãos, o melhor governo do mundo é o representativo. É o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque é bíblico. Irmãos, nós temos deputados que legislam para o bem da igreja, segundo as Escrituras. Pastor não decide nada na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou um voto como o voto de qualquer outro presbítero do nosso colegiado de pastores, presbíteros docentes e regentes. A decisão é compartilhada em concílio. Houve consenso? Nós chegamos. Que bênção. Não houve consenso? A matéria fica para ser decidida depois. Então você acredita mesmo que a melhor resposta que você tem é aquela que veio da sua cabeça? Você acha que você está vendo alguma coisa e você já sentencia, pá, né? Ou você, com humildade, diz assim, Senhor, eu quero ouvir outras pessoas experimentadas. Não é tomar conselho com o João do botequim, não, porque ele vai falar exatamente o que você quer ouvir. Conselheiro bíblico é o que as Escrituras mandam, alguém que provavelmente vai dizer o que você não quer ouvir. Nós precisamos estar dispostos a ouvir, irmãos. Está aqui, ó. Com os muitos conselheiros há bom êxito. Tá bom. Versos 23 e 24. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Para o sábio, há o caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Pelo verso 23, irmãos, o quanto nós podemos dar a resposta certa, na hora certa, com sabedoria de Deus. Então, irmãos, vamos nos desarmar completamente. Eu gostaria de ter sabedoria para dar a resposta certa na hora certa.
Mas a resposta certa é Cristo Jesus. E aí eu não busco a palavra, eu não busco Cristo Jesus, mas eu quero ter a resposta certa. Eu acho que eu estou sendo incoerente, eu estou sendo um bicho esquisito, porque para poder chegar lá eu tenho que passar por aqui, mas eu quero chegar por aqui sem passar por lá. Então, parabéns, você vai continuar insistindo e nunca vai ter sabedoria. Conforme o verso 24, irmãos, esse é o caminho da vida que leva para cima. O céu, ao contrário do inferno que é embaixo. Irmãos, por que no caso da feiticeira de Endor, nunca poderia ter sido Samuel? Nunca, irmãos. Primeiro porque Deus não vai contra a sua palavra. E aos homens foi dado morrerem uma única vez e depois disso o juízo. Espírito de ninguém volta. Ou a Bíblia mente e você deixa de ser cristão. Existe um Deus que diz o seguinte: não invoque mortos, porque por trás de todo ídolo tem um demônio. E por trás de todo espírito enganador existe um demônio. A feiticeira de Endor, estou vendo um cara subindo aqui. Saul, porque queria, já olhou e falou assim, não, é Samuel. É Samuel. Bom, a feiticeira não falou nada que era, mas o indivíduo, querendo ver o que ele quer, já disse que é Samuel. E aí, o Samuel da feiticeira de Endor vem das profundas, do quinto dos ínfos, de baixo. Samuel era homem de Deus e alto lá. Se ele tivesse que vir de algum lugar, ele viria de cima do trono de Abraão. Então, irmãos, as Escrituras nos dizem que há caminho de vida que leva. Senhor, eu quero isso. Eu quero usufruir de um céu aqui, o quanto mais eu possa. E, irmãos, os lampejos de vida eterna estão circunscritos a 2 lugares. Em primeiro lugar, a sua família. Em segundo lugar, a sua grande família de famílias, que é a igreja do Senhor Jesus. Bom, quem invoca mortos está invocando coisas que o levam para baixo, inferno embaixo. Verso 25. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Os soberbos se bastam, irmãos, que não ouvem, sobretudo os mais velhos e experientes, e Deus derruba o que lhes daria segurança. Irmãos, eu tenho uma alegria muito grande. De vez em quando o conselho me libera para conseguir estabelecer alguns alvos. E eu já fui liberado para trabalhar num hospital, já fui trabalhar numa empresa, num shopping virtual há poucos dias. E aí você vê a diferença da geração ou das gerações X, Y e Z, né? A turma da última geração já quer sentar na janelinha, chegar como diretor, ganhar como diretor e mandar na empresa como diretor. Está na igreja, né? Os meninos chegam e eles sabem tudo. Não aceitam, não ouvem. Não ouvem. Professores, como é que está lá na sala de aula? Está todo mundo ouvindo, né? Fácil. Não é assim? Pois é, irmãos. Está aqui, ó. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, mas mantém a herança da mulher necessitada. Humildes são os cristãos que dependem de Cristo, do Deus deles em tudo. Esses cristãos não são derrubados, mas eles são edificados pelo Senhor. O verso 26, ele diz que abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Irmãos, palavras bondosas. O que semeia discórdia entre os irmãos? Deus abomina. Irmãos, eu cheguei num negócio desse aqui, as palavras bondosas são aprazíveis. Então, chega o cara do censo lá em casa, rapaz, sou cristão, você quer ver o meu atestado de batismo, minha carteirinha lá da igreja? Você quer que eu ligo para o pastor para ele poder dizer para você, eu sou cristão? Aí o cara do censo fala assim, não, esse é cristão mesmo, e marca um X do tamanho da folha. Aí eles começam a conversar, né? O cara fala mal dos outros o tempo inteirinho da entrevista do censo.
E aí o cara do censo sai com a resposta que ele é cristão. Mas esse cristão, ele deixou palavras aprazíveis? Vamos fazer o seguinte, ou você muda, meu irmão, ou você muda o nome de cristão. Sabe por quê? A boca mostra o que o coração está? Tá. Você falar mal dos outros te faz bem? Palavras más, abominação, palavras bondosas dão prazer. Palavras bondosas, você sente prazer em justamente fazer o contrário, que é falar mal dos outros? Por favor, meu irmão, do coração, você vai voltar para casa hoje, como é que esse assunto aqui é muito fino, porque não tem jeito. Versos 27 e 29. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O Senhor está longe dos perversos, mas atende. Por favor, irmãos, vamos o finalzinho aí, mas. Agora esquentou. Agora esquentou. Irmãos, eu tenho orgulho de passar ali pelo alto da floresta e olhar o Colégio Batista. Está cheio de defeitos lá, viu, meu irmão? Mas tem um lema naquela escola que me enche o peito: Veritas vincit. A verdade vence. Você acredita que com honestidade se vence nesse mundo? Ou você é um cristão moderno que até diz assim: pastor, se não sonegar, não tem jeito. Se eu não fizer uma maracutaia no meu imposto de renda, não dá certo. Sou cristão. Senhor, nós devemos pagar imposto? Dai a César? Dai a Deus? Meu amado irmão, com tudo que eu posso, o verso de número 29, você acredita que Deus está mesmo longe do perverso e perto de você, que é o servo piedoso e honesto? Ou você começa a dizer assim: Senhor, eu estou duvidando que o Senhor me ame, eu estou passando por tanta luta, e está ali, aquele ímpio só desfrutando do melhor. Você acredita de verdade que o Deus vivo, 3 vezes santo, justo e perfeito, atende a oração dos justos? Irmão, por favor, o final do verso de número 29. Você pode repetir, mas? Tá bom, irmãos. Irmãos queridos, se algum ficar com raiva de mim, me perdoe. Eu não tenho o desejo de magoar ninguém, mas eu também não tenho compromisso com você em primeiro lugar. Eu tenho compromisso com Deus. Se eu perguntar a todos aqui, oração é bom, oração é bíblico, oração é meio de graça, oração é assim, vocês foram educados, vocês sabem disso. Mas existe uma diferença muito grande, irmãos, do que eu sei para aquilo que eu faço. Então, irmãos, quantas pessoas estão aqui no início dos trabalhos no culto de oração de domingo cedo? Quantas pessoas estão vindo às vigílias de oração? Quantas pessoas estão de fato orando nas suas casas? Então, meu irmão, eu creio mesmo. Eu sou parte do remanescente fiel mesmo. Verso de número 30. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. 33, irmãos, vamos juntos? O temor do Senhor. Irmãos, nós somos igreja da era pós-moderna do século de número 21. Nós chamamos-nos de irmão. Elaine chegou em casa, acho que ontem, eu estava com o olho inchado. Ela falou assim: você chorou, né?
Se casou ontem um irmão presbítero da igreja. Foi abandonado pela primeira esposa e quando nós começamos a conversar, ele disse assim: pastor, estou acabado, estou depois do final do poço. Eu disse para ele: meu irmão, existe um Deus que há de honrá-lo, porque você é aquele que tem procurado viver com honestidade. Pastor, mas a mulher me deixou para poder ficar com outro mais bem posicionado. Falei: não tem problema, meu irmão, Deus vai honrá-lo. E eu venho pastoreando esse irmão há quase 5 anos. E ontem ele se casou de novo, com uma filha de um presbítero, uma moça linda. Recomeçou a vida, irmãos. Recomeçou a vida. Então, eu chorei muito de ver a vitória de um homem justo. Você é amigo de quem? Você é irmão de quem? Porque isso está tão ruim, tão desgastado, tão fútil. Você quer ver o seguinte? Eu estou com um pavor de alguém me chamar de evangélico. Não faz isso não. Irmãos, quando eu estou numa loja para poder fazer compra, se eu digo que eu sou pastor, as pessoas viram a cara e me tratam como bandido. Aí tudo bem, eu chego aqui no meio da igreja, fulano de tal é meu irmão. Meu irmão. Eu passo perto dele, eu estou vendo que tem alguma coisa errada, ele está cabisbaixo. Está com lágrimas nos olhos. Mas eu não tenho coragem de encostar nele aqui dentro ou lá fora, depois na segunda-feira e dizer assim: abra comigo que eu quero saber o que está se passando. Sou seu irmão, vou com você, vou carregar até o último dia, até quando Deus te der vitória. Nós somos amigos, irmãos, de verdade. Quem ao lhe ver tem alegria no coração diz assim: puxa vida, Jovan chegou, que alegria! Quem é seu amigo da igreja que vai na sua casa? Você é amigo de quem vai na casa de quem? Você vai na casa de quem? E aí nós estamos aqui dizendo assim: fulano de tal é meu irmão, mas eu não quero conviver com ele. Fulano de tal é meu irmão, e eu vou morar com ele no céu, mas enquanto estiver aqui eu não quero nem ver pintado a ouro. E aí eu sou uma igreja pífia, vivendo uma mentira. Eu chamo o sujeito de irmão, mas... Bom, ter amigos para nos repreender é uma bênção, irmãos, porque amigo é aquele que pode te chamar a atenção porque é para o aprimoramento. E quando um amigo nos chama a atenção, ele nos quer o bem, porque o outro não está nem aí se você vai se acabar no barranco. Mas o amigo diz assim: não vai não, vai ser ruim para você. O quanto você chega com palavra de amor, de dizer assim: meu irmão, está errado. Irmãos, o verso 33 é o último verso, vamos ler juntos, por favor? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade... Queridos, existem segredos bíblicos para o sucesso. Tema a Deus e você não terá que temer a mais ninguém. Prosperidade. Nunca vocês vão me ouvir falar que o crente será rico. Mas eu vou afirmar desse púlpito dessa igreja: todo cristão será próspero se obedecer os mandamentos de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas se você não quiser, você vai ser devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. É simples assim. Tema a Deus e você não vai ter que temer a mais ninguém. Ser humilde lhe trará honra e não o contrário. Você acredita nisso? Ou você tem que mostrar para os outros que você tem? Aí eu tenho um iPhone 99. Ele tem uma função XB1245Z ao quadrado. Rapaz, o que essa função faz? Não sei não, mas ele tem. Mas custou quanto? O preço de um carro usado. Parabéns. Você está comprando o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar
quem você nem conhece? E eu sou a igreja do século 21. Eu tenho que colocar um telefone no bolso, porque eu mereço, porque eu tenho que ter. E os nossos filhos chegam em casa cabisbaixos e tristes e dizem assim: mamãe, fulano de tal lá na escola tem o XB12 4599 e eu estou alimentando os meus filhos. Irmãos, eu vou concluir. Nós cremos. As Escrituras nos falam de uma festa contínua, no verso de número 15. Felicidade verdadeira é determinada pelo estado do coração do crente. Aí você pega um crente, lá das igrejinhas do interior, né? Hoje tem muito aí, eu lembrei de Cataca agora, viu? A turma está indo para a igreja de bicicleta, rapaz, um poeirão medonho, e o sujeito chega e encosta aquela bicicleta, e aí, irmão? Ele te dá aquele sorrisão aberto, bom demais da conta. Aí na hora do almoço, irmãos, uma comidinha simples e aquele sorrisão bom demais da conta. A alegria transborda do coração. A alegria não é feita das coisas que nós temos, mas daquilo que recebemos de Deus. Abacuque vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Se você pegar qualquer psicólogo, está em crise. Analisa, porque é capaz de a gente ter que botar a camisa de força nesse aqui. 1 de Paulo a Timóteo 4, 6, 7 e 8. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida, que agora é a que há de ser. Irmãos, nós temos lutas e elas nos farão sofrer, mas a pergunta é: o quanto você desfruta de alegria hoje? Mas o fruto do Espírito é, e irmãos, eu errei aqui, quero admitir o erro, eu disse que o fruto do Espírito tem 7 gomos, tem 9, eu errei, a igreja me perdoe, mas o fruto do Espírito começa com amor, e depois de amor, alegria. Irmãos, como é que é isso? Eu sou crente. É, meu irmão. O quanto de alegria você tem pelas certezas das promessas de Deus, para agora e para o porvir. Quantas pessoas más tentam tomar a propriedade das viúvas e Deus vai intervir? Você acredita nisso hoje? Ou você está dizendo assim, tem jeito não? Nós precisamos de Deus agindo nesse país e nesse mundo. E Ele vai fazer, irmãos. E Ele vai fazer. O que não pode é a igreja dizer, não tem jeito. Não, irmãos. Efésios 4:29 vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Crente no Senhor Jesus, guarde os seus lábios, a sua boca mostra o que está dentro do seu coração. Olhar animador do verso de número 30, essa é uma comparação de modo que corresponde às boas notícias. Irmãos, vem na cabeça alguém aqui da igreja que tem prazer de dar má notícia? A pessoa se encosta perto dela, ela tem prazer de falar, do fulano morreu, esquartejado assim e tal, a pessoa só dá má notícia, só dá má notícia. Vem na sua cabeça gente assim? Você é chamado para ser isso aí? Ou para ter um rosto alegre? Ou para dizer das promessas de Cristo Jesus? Irmãos, dever de casa. Provérbios 15, de 15 a 33. Pastor, o mesmo texto? É. Você vai chegar em casa, no silêncio do seu coração,
Você não tem que falar nada para mim. Você vai ler cada um desses versos e ticando os versos, escrevendo assim: eu de fato creio nisso. Por favor, você vai ler em casa, todo o sermão de volta, e você vai dizer assim: Senhor, eu não tenho crido nisso. Eu peço que o Senhor avive a minha alma de que a Tua palavra é a verdade. Eu preciso fazer parte do remanescente do século 21. Eu preciso viver aquilo que eu tenho aprendido das Sagradas Escrituras. Não posso ser um crente nominal. Vamos ficar de pé, queridos, por favor? Reverendo Ricardo.